Salta os mãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos dar início, né? Quem estiver em casa, dar início ao nosso culto tarde da bênção, né? Que para mim todos os dias é um dia de bênção do Senhor, né? Porque Ele nos abençoa com o fôlego da vida todos os dias, né? Mas vão preparando aí, quem estiver em casa, preparando a sua água, né? Porque a água em si, a gente sabe que ela não tem nenhum poder. Mas no nome de Jesus ela pode todas as coisas. Se você crer e confiar que ela pode curar, no nome de Jesus ela cura, viu? Então preparem a água de vocês, né? Para no final o pastor Edvan está abençoando, né? E vocês podem fazer o que vocês quiserem. Lá em casa eu faço café, eu lavo casa, eu faço tudo com ela, né? Um pouquinho de cada coisa eu vou fazendo no meu dia a dia e vou tomando também e fazendo, né? Mas vamos ficar de pé. Vamos dar início ao nosso culto fazendo uma oração, né? Pai amado, Pai querido, diante da Tua presença, Pai, colocamos as nossas vidas, Pai, e Te agradecemos, Senhor Deus, por mais esta rica oportunidade, Senhor Deus, de estar aqui, Senhor Deus, na Tua presença, a Te louvar e Te engrandecer, Pai, porque toda a honra, Senhor Deus, toda a glória é para o Senhor, Pai. Até aqui, Senhor Deus, o Senhor nos ajudou e tem nos ajudado, Pai, pois todos os dias, quando levantamos, Pai, nós agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos respirando, Pai, porque muitos estão tentando, Senhor Deus, conseguir um ar, Senhor Deus, e não estão conseguindo, Pai. Muitos estão debilitados, Pai, e nós estamos aqui, Senhor Deus, são e salvos, Pai, andando para todo lado, Senhor Deus, podendo nos movimentar. Então, Senhor Deus, nós te agradecemos por isso, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, por mais esta oportunidade, Senhor Deus. Pai amado, em especial, quero colocar, Senhor Deus, os pastores dessa casa. Vai de encontro a cada um, Senhor Deus, o pastor Edvan que está aqui, Senhor Deus. Vai tomando, Senhor Deus, ele nas tuas mãos. Vai visitando o corpo físico dele, Pai. Tudo aquilo que não te agrada, Pai, tudo que está fazendo tempestade no corpo do teu servo, vai retirando agora em nome de Jesus, Pai. Vai ungindo, Senhor Deus, do fio de cabelo à planta do pé, Senhor Deus, e trazendo o milagre a qual ele precisa para hoje, Pai. Toda a enfermidade, Senhor Deus, vai que assola o corpo dele, vai saindo em nome de Jesus, Pai. Vai guardando e restaurando, Senhor Deus, o corpo do teu servo, para continuar usando, Senhor Deus, com intrepidez e com coragem, com sabedoria, Senhor Deus, porque não tem medo de falar o que o Senhor manda, Pai. Toma também a pastora Débora, Senhor Deus, onde ela estivesse no serviço, Pai. Visita ela agora, Senhor Deus. Faz uma visitação especial, Senhor Deus, lá onde ela está agora, Pai. Vai tocando também, Senhor Deus, no fio de cabelo à planta do pé. Vai tirando toda a ansiedade, todo o nervosismo, Pai, toda a aflição, Senhor Deus, que às vezes assola a vida dela com as contas, Senhor Deus, com tudo que tem para pagar, Senhor Deus. Vai tirando, Senhor Deus, toda essa ansiedade, Pai. Vai tranquilizando o coração dela, porque o Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que sustenta, Pai. Então, em nome do teu Filho Jesus Cristo, restaura também a saúde da tua serva, Senhor Deus. Vai trazendo a existência, o milagre a qual ela precisa para ela e para a casa dela, guardando os delas também, Senhor Deus. Toma também a pastora Conceição, Senhor Deus, nas tuas mãos. Guarda, Senhor Deus, a vida dela, Senhor Deus. Toma ela nas tuas mãos, Senhor Deus. Vai trazendo, Senhor Deus, a cura para ela, Senhor Deus. A cura para aqueles joelhos, Senhor Deus. Muito, Senhor, já tem abençoado a tua serva, Pai. E continua, Senhor Deus, abençoando, Senhor Deus, com cura, Pai. Com cura, Senhor Deus. Vai trazendo a existência, o milagre a qual ela precisa. É o que te pedimos e te agradecemos, Pai. Toma também, Senhor Deus, visita os orfanatos. Visita, Senhor Deus, nos hospitais. Visita os que estão à mercê das ruas, Senhor Deus. Visita os drogados, Senhor Deus. Visita os asilos, Senhor Deus. Visita os presídios, Pai. Vai visitando, Senhor Deus, todos aqueles que precisam da tua visitação hoje, Pai. Aqueles que precisam do teu milagre, Senhor Deus. As prostitutas, os homossexuais, Senhor Deus. Vai visitando cada um. Vai visitando, Senhor Deus, os policiais, Senhor Deus. Vai visitando, Senhor Deus, o pessoal da limpeza dos hospitais. Aqueles que estão à frente da batalha, Senhor Deus, trabalhando, Senhor Deus, nessa pandemia. Vai visitando cada um, Senhor Deus, e trazendo a existência, continuando guardando como o Senhor tem feito, Pai, a eles e às famílias deles, Pai. Vai sustentando e guardando mais e mais, Senhor Deus, durante todo o tempo, Senhor Deus. Eu te peço também, Senhor Deus, vai visitando, Senhor Deus, todo o nosso país, o nosso mundo, Senhor Deus, o mundo inteiro, Senhor Deus, porque não somos só nós que estamos em meio a essa pandemia, mas o mundo inteiro, Senhor Deus, está da maneira que está. Olha como está a Índia, Senhor Deus, não está muito diferente daqui também, Senhor. Então, em nome do teu Filho Jesus Cristo, faz uma visitação especial ao mundo inteiro, Senhor Deus. Nós sabemos que tudo é da permissão do Senhor. Então, Pai, faz o que tem que ser feito, Senhor Deus, agindo de maneira especial. Se é para despertar o teu povo, Senhor Deus, então que desperte. Se é para botar, Senhor Deus, no prumo, então que coloque, Senhor Deus. Mas que o Senhor faça tudo, Senhor Deus, da maneira do Senhor. Porque nós
nós sabemos que tudo está no controle do Senhor. E nós te agradecemos, Pai, por tudo. Toma a direção deste culto, porque nós sabemos que ao chegar aqui, o Senhor já estava preparando tudo, Senhor Deus, da maneira que tem que ser feito, Pai. Então, em nome do teu Filho Jesus Cristo, toma as nossas vidas, continua a nos abençoar e trazer à existência os milagres de que cada um aqui precisa, Pai. É em nome do teu Filho Jesus Cristo que nós já te agradecemos por tudo, Pai. Amém. A palavra hoje está em 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, a partir do verso 6. Do 6 ao 10. Podem sentar, igreja. Pode sentar as mãos. Vamos ouvir sentadinha, né? Aí aqui fala sobre a liderança, né? Sobre o que a gente tem que fazer, obedecer os líderes, né? Os jovens devem obedecer os mais velhos, mas essa parte eu não vou ler só aqui mais na frente. A partir do verso 5 fala assim, na parte B: e todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Verso 6: sendo assim, humilhai-vos vós sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. Verso 7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Verso 8: sendo sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Verso 9: resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Aí o verso 10: ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Amém, igreja? Aleluia, Deus. E assim, né? Não tem nem o que falar, porque todos nós estamos vivendo isso daqui, né? Não é só fulano ou cicrano que está passando por lutas. Todos nós estamos passando por lutas. Aliás, não só o Brasil, mas o mundo inteiro está na labuta, está na luta, né? Uns, né? Hoje, quando eu estava lendo essa palavra, eu agradeci, foi logo depois que saí da consagração, agradeci muito ao Senhor, porque o Senhor, apesar das lutas que a gente tem, o Senhor, Ele tem nos sustentado. Ele tem suprido o nosso celeiro. Muitas das vezes não é aquilo que a gente estava pensando, que a gente queria, mas é o que tem para hoje. Eu sempre falo, é o que tem para hoje, né? Mas agradecendo ao Senhor sempre por isso, né? Porque muitos para hoje não tomaram café, não almoçaram, e nós já tomamos café, né? Nós já almoçamos e já estamos pensando no que vamos preparar para a janta, né? Então nós temos que ser gratos ao Senhor por isso, porque não é só muitos aí. Eu assistindo o jornal anteontem, né? E vendo, sabe, quantos mendigos, aumentou mais o número de pessoas na rua, né? Aumentou mais o desespero, a fome, né? A fome, às vezes, a gente fica assim, refém do jornal e acha que o que está matando mesmo é a pandemia. E não é, irmãos, a pandemia. O que está matando também muito é a fome. A fome está matando muitos. E a situação, a gente sabe que não vai melhorar. A situação, a tendência é só piorar. Então, quando você puder ajudar o seu irmão, ajude. Quando você puder dar alguma coisa para o seu irmão, dê. Né? Eu não gosto muito de dar dinheiro, né? Mas se chegar aí e eu falar, você quer um prato de comida? Eu dou. E ele disser que quer, eu dou. Não gosto muito porque a gente nem sabe o que vai fazer com o dinheiro. Ou às vezes a gente até sabe, né? Comprar droga ou outra coisa. Mas com a alimentação eu sempre estou à vontade. Sempre tem alguma coisa, né? Então, quando você puder, irmãos, faça isso. Porque a fome, ela está batendo na porta de todo mundo, né? Muitos às vezes se vangloriam por ter bastante. E aqueles que têm muito, eles não se sensibilizam com a dor do outro. Mas seja aquele que seja humilde, se sensibilize.
O pouco que você tiver, que você possa dividir. Porque hoje você está na vanglória, está tranquilo, mas amanhã nós não sabemos o dia de amanhã como vai ser. Né? Então pense sempre, o que você faz hoje, você colhe amanhã. Né? O que você planta hoje, você colhe amanhã. Então pense sempre, hoje eu estou matando um leão, mas amanhã pode ter 2 para matar, ou 3 ou 4. Então pense sempre assim, hoje eu estou com o meu celeiro abastecido, mas amanhã eu não sei como vai ser. O amanhã pertence ao Senhor. Então sempre tenha isso em mente. E fique sempre firme, porque o inimigo, ele está aí para atormentar todo mundo. De um jeito ou de outro. Na ansiedade, no desassossego, sabe? Na persistência assim, de coisas. Eu outro dia estava comentando, acho que foi até com a Ruth. A gente comentando e eu falando para ela que o inimigo, ele nos tenta a todo minuto. O pastor João estava pregando e a gente estava comentando sobre a pregação, né? E o inimigo, ele nos tenta a todo minuto. Mas cabe nós rejeitar aquilo que ele vem nos mostrar ou nos dar em pratos. Né? Cabe a nós, porque as escolhas são nossas. Nós é que fazemos as escolhas. Então a nossa vida é regida por escolhas. Se nós estamos às vezes nas perrengues, é porque às vezes escolhemos mal, não escolhemos direito. Porque o inimigo, ele está aí para nos atentar todos os dias. Mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é o que nós temos que fazer. Resistir e saber que o Senhor está ali. Se nós dissermos não, o Senhor vai nos apoiar. Né? O Senhor vai cuidar para que, né, nós possamos continuar firmes na presença dele. Então pensem muito nisso, irmãos. Depois leiam direitinho e meditem. Aleluia. Vamos louvar, né? O primeiro hino é o hino 4 da harpa. Lembrem-se, Deus sempre vai estar para cuidar de nós, né? Aleluia. Se nós estivermos na posição, no obedecer ao Senhor, na real posição, Ele vai cuidar de nós. Ele velará por nós todos os dias. Aleluia. Não desanime, Deus proverá. Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Tudo que pedes ele fará. Deus velará por ti. E o que precisas não negará. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. E como estiveres, não temas nem.
Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Amém, irmãos? Nunca esqueça. Deus está aí para cuidar de você. Né? É só você estar na posição. 28, igreja. Deus sempre guia os nossos passos, né? Quando Ele vai sempre nos guiar e com a sua mão vai sempre nos carregar quando precisar, né? Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouve a mensagem de teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a tua cruz. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Toda carga por ti Ele quer levar, alma dolorida, ouve o seu falar. Senda espinhosa, Ele já andou, morte afrontosa, por ti suportou. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará, sempre confiando, te libertará. As pisadas segue do teu Salvador, crendo em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. A segunda estrofe fala assim: toda carga por ti Ele quer levar, alma dolorida ouve o seu falar. Senda espinhosa Ele já andou, morte afrontosa por ti suportou. Então qual que é o nosso problema? Se ele passou por tudo isso, e o que a gente passa não é nem a metade, não é nem um terço, eu diria, do que os profetas antigos passaram. A gente tem um conforto muito grande, né? E não consegue. O que está acontecendo então conosco? Vamos fazer a coisa direita, né? É o 107. 107, igreja. Vamos crer nas promessas do Senhor, né? Porque Ele é firme, Ele é fiel para cumprir todas elas. Mas precisamos estar, como sempre, na posição, né? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus.
promessa sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. A estrofe 2 fala assim: firme nas promessas, hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. E é assim que nós temos que ser, né? Firmes no que o Senhor sempre nos fala, firme porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Então nós temos que crer naquilo que o Senhor nos fala, que o Senhor tem dito sobre nós, sobre a nossa vida. Porque o importante não é o que os outros pensam da gente, mas o que o Senhor verdadeiramente pensa de nós. Então que nós possamos fazer tudo para alegrar o coração do Senhor, que possamos estar na posição, que possamos estar firmes, né, naquilo que Ele tem nos prometido e naquilo que Ele tem nos dado. Eu sei que não é barganha, irmãos, mas a verdade é que nós precisamos estar na posição, né, para poder receber do Senhor, né? Então que nós possamos estar cada dia mais afincados, né, com as raízes mais profundas, para que possamos poder ir para águas profundas, né? E só assim nós possamos ter um encontro real com o Senhor e estar todo dia buscando mais e mais, estar cada dia mais se alimentando, tomando mais da água da vida, né? Vamos ficar de pé para fazer mais uma oração, né? Agradecendo tudo que já foi feito e para passar as oportunidades, né? Senhor Jesus, Pai de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque até aqui Tu nos ajudou, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já fez aqui, Pai, porque desde o momento, Senhor Deus, que nós entramos, o Senhor já tem falado conosco, Pai. O Senhor falou através da palavra de abertura, o Senhor falou através dos louvores, Pai. Se estivermos atentos, Pai, a tudo que vai ser feito ainda aqui, Senhor Deus, sairemos saciados, Senhor Deus, da Tua palavra, Pai, do Teu amor, Senhor Deus. E nós te agradecemos por esta oportunidade, Senhor Deus. Recebe como incenso suave as tuas narinas, Pai, todos os louvores, Pai, que já foram feitos, já foram entoados, Pai. Recebe também, Senhor Deus, a palavra que foi lida, Senhor Deus. Vai recebendo, Pai, tudo que ainda for feito aqui, Senhor Deus. Tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus, Pai. Fala, Senhor Deus, para os teus servos o que tu queres falar, através dos testemunhos, através dos louvores, através da palavra, Senhor Deus, que vai ser lida daqui a pouco, Senhor Deus. Então, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, nós já te agradecemos por esta rica oportunidade, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Irmã Daima, você está com a primeira oportunidade. Saúde, amada igreja, a santa e gloriosa paz do Senhor, né? Que essa paz permaneça em nossos corações, né? Até a vinda de Jesus, né, irmãos? Eu queria meditar na palavra com os irmãos em Colossenses 4, o versículo 6, que diz assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um, né? Só até aqui. Paulo que estava falando, né, irmãos, para que nós possamos ser sábios, né, no nosso procedimento, né? Como nós devemos falar, né? A Bíblia é tão linda que quando nós começamos a ler, a meditar na palavra do Senhor, ela nos orienta em tudo, né? Tudo, qualquer conflito que você tenha, irmãos, procure a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor, que ela vai ter algo para você, né?
E sempre a Bíblia fala, né? Lá no Salmo 19 mesmo, aqui até vou ler para os irmãos. No Salmo 19, a palavra diz assim, no versículo 14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Né? Em todo tempo, a Bíblia fala, né, como nós devemos proceder, como nós deve ser o nosso procedimento, né, em relação a tudo, né, irmãos, no nosso dia a dia, né, com aquele que nós convivemos, né, que nós possamos falar com sabedoria, sejamos sábios, né, que da nossa boca possam sair palavras vivificadoras e edificantes para aquele que ouve, né, não sejamos tolas, né, sejamos sábias, né. A Bíblia fala da mulher exemplar, né, como eu estava comentando com as irmãs, né, que ela fala com sabedoria, né? Então que o nosso falar seja assim, seja manso, seja suave. A palavra de Deus diz que nós sejamos prudentes como a serpente e manso como a pomba, né? Então que o nosso falar seja assim, né? Que nós possamos falar aquilo que nós queremos viver, né? Como queremos viver como realidade da nossa vida, né? Porque hoje nós falamos, amanhã nós estamos vivendo, né? Seja coisas boas, seja ruins, né? Então que nós possamos profetizar, falar aquilo que é bom, né? Falar a palavra de Deus, falar de Jesus, né? Em todo o tempo, né? Que nós não possamos falar errado, né? Porque o falar, irmãos, a Bíblia fala quem fala demais, né? E também a Bíblia diz, eu sempre gosto de falar do exemplo do prego, né? Eu estava comentando com as irmãs aqui, tem muita gente que fala que a palavra dita no tempo errado ou falada na hora errada é como um leite derramado, né? Eu gosto de falar que é como um prego que você vai colocar na parede. Se você colocar ele no lugar errado, quando você tira para colocar no lugar certo, fica lá a marca, o buraco, né? Bem grande, quer dizer, a palavra dita no tempo errado, né? Então que nós possamos ser vigilantes, né? Aprender com o Senhor, né? Sermos vigilantes em todo o tempo, né? Que nós possamos dar testemunhos, né? Então, o nosso falar diz muito quem nós somos, né? Então, que nós possamos dar testemunho, né? De Cristo nas nossas vidas, né? Que nós possamos ser prudentes, né? E que nós possamos viver, irmãos, segundo o coração de Deus, né? Buscar, né? Viver segundo o coração de Deus, né? Então, essa palavra, né? Que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa tarde, né? Da bênção. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. E é muito importante, né? Nós aprendemos a saber a hora certa de falar, né? Porque muitas das vezes nós colocamos os pés pelas mãos. Falamos o que não devemos, às vezes escutamos o que não queremos, porque falamos coisas que não devemos. Cleitinha, você está com a oportunidade de falar. Aleluia, Deus. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Igreja, igreja. Desperta, igreja. Estava ouvindo a palavra da Daima ali, que complementa que o Senhor me trouxe para falar para a igreja hoje. E eu creio que é um recado para muitos que vão estar assistindo hoje. Abram as suas Bíblias em Hebreus. Eu vou ler mais em Hebreus 10, mas eu vou só comentar algo aqui de Hebreus 9. Em Hebreus 9, vocês podem abrir aí, o título fala assim: os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Aí eu vou ler só o último para a gente começar, nós vamos ler mais em Hebreus 10. Em Hebreus 9, versículo 28, fala assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Aos que o esperam para a salvação. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu achei estranho, mas agora eu entendi, principalmente quando a Daima estava falando. Então vamos ler aqui, depois a gente comenta. Em Hebreus 10, nós vamos ler o 4. Eu vou falando aqui, não vão ser todos. Vamos ler Hebreus 10, 4. Aí fala assim: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Vamos lá pular para o 14. No 14 fala assim:
14. Porque, é isso? É 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, aqueles que continuam fazendo o que agrada a Deus, falando o que agrada a Deus, que foi o que a Daima falou aqui, que o Senhor, que a gente tem que ter sempre, falar coisas agradáveis, que agrada a Deus, né? Que estejam sempre o que Deus nos ensina que faça, né? Nós lemos o 14, vamos ver 14, 15 e 16. O 15 diz assim: e também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, o que o Espírito Santo falou? Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Então, o Senhor, o que o Senhor vai falar? Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seu entendimento. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação de pecados. Pularemos para o 22, versículo 22. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade em boas obras, não deixando a nossa congregação, presta atenção, igreja, não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns, admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, quanto mais Deus estiver perto, as coisas vão estar mais difíceis, a gente vai ter que estar mais na casa do Senhor, buscando cada dia mais a presença dele. Porque, versículo 25, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, você conhece a palavra? Você sabe o que agrada a Deus, você sabe o que você tem que fazer que agrada a Deus. E agora, quando a Daima estava falando aí, o Senhor me falou que essa palavra que eu estou lendo hoje vai para aquelas pessoas que estão dizendo que seria bom que voltasse o tempo antigo, que a gente pudesse, pecou, vai lá e sacrifica uma rolinha, sacrifica um carneiro, sacrifica um boi. Então o Senhor está falando aqui para nós hoje que agora não tem mais essa. Quando ele voltar, vai ser para buscar a igreja dele. E não adianta você ficar esperando queimar algum animal para sacrificar pelos seus pecados. Porque o Senhor, ele fala no versículo, vou só deixar isso aqui, o que ele quer. No versículo 16. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seu entendimento. Então você conhece a palavra, que você fala o que agrada a Deus. E que esse recado é de Deus, porque eu achei muito estranho, mas como ela estava falando aqui, então aqueles que estão pensando que vai poder voltar ao passado, não tem mais como. A gente sabe que o Senhor veio, no passado ele veio para remir os pecados, mas agora ele vai ser juiz. Então, que você se conserte, né? Que nós nos consertamos cada dia mais e façamos o que agrada a Deus e falamos do que agrada a Deus e que nos voltemos para Deus. Então, irmão, não tem outro caminho, viu? Não adianta você querer matar um animal pelo seu pecado, que não vai ter mais como. Agora é você e Deus. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Ruth, aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Deus é maravilhoso. Hoje eu só estou aprendendo. Vamos meditar aqui em Lucas. Aleluia, Deus. Lucas, capítulo 7. De manhã eu também estava meditando nessa palavra. E o Senhor falou de forma diferente comigo nesta manhã, amém? Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Eu vou ler. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa dos fariseus, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e o enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento.
Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele que a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste águas para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus pecados, os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. O que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Glória a Deus. O que o Senhor bradou no meu coração nessa manhã com essa palavra foi que essa mulher aqui, ela foi até a casa de Simão, ela não foi convidada para estar na casa de Simão. E naquela época ali, ela era uma pecadora, né? Ela era meretriz, era uma mulher pecadora. E as pessoas estavam, e quando ela adentrou na casa de Simão, e ela foi até a casa de Simão, não para festejar, não para participar da festa. Ela foi ali porque ela sabia que Jesus estava ali. Então ela foi atrás de Jesus, o foco dela foi buscar Jesus, se aproximar, se humilhar aos pés de Jesus Cristo. Esse foi o foco dela. E aí quando ela entrou, Simão, e eu acredito que outras pessoas devem ter comentado: olha quem está entrando, porque ela não foi convidada a entrar, né? E quando ela se ajoelhou e começou a regar os pés do Senhor com as lágrimas, enxugar com seus próprios cabelos e beijar os pés do Senhor constantemente, o Simão indagou, né? Se ele fosse profeta, ele saberia quem estava beijando a Jesus Cristo, né? E aí Jesus Cristo, sabendo, né? Porque Jesus Cristo, porque a palavra de Deus fala que antes mesmo de nós pensarmos, o Senhor já sabe o que nós vamos pensar ou falar, né? Então Jesus já sabia de todo aquele propósito. E aí Jesus indagou ele, que ele sendo um fariseu e se titulando uma pessoa, como é que se fala? Que não tenha pecado, ele errou. Porque ele não teve a atenção de receber bem Jesus Cristo, né? Não teve a atenção de se humilhar aos pés do Senhor. E ela, como uma pecadora, veio e se humilhou aos pés de Jesus Cristo. E outra coisa que o Senhor me fez observar foi que quando ela estava passando, as pessoas, eu creio que as pessoas murmuraram, né? A pecadora, tal. Mas ela não se importou com o que as pessoas falaram dela. Foi como a Toninha já falou aqui: não dê importância ao que as pessoas falam da sua vida. Dê importância àquilo que Jesus Cristo está pensando da sua vida, né? Coloca sempre isso em primeiro lugar. Igual aquele filme, o que Jesus faria em seus passos? Pensa sempre, um pensamento. Quando eu comecei a trilhar esse caminho, eu acredito em Deus que eu comecei a me afastar mais das falhas, dos pecados, porque a gente começa a pensar: opa, esse pensamento não provém do Senhor, repreende em nome de Jesus, porque a gente começa a pensar, não se importar com o que as pessoas estão pensando de mim. Eu me importo com o que Jesus Cristo está pensando de mim. Eu me importo em saber se as minhas atitudes, as minhas ações estão ou não agradando ao Senhor, e não ao meu vizinho, ao meu próximo, porque, como foi dito também, o inimigo ele nos acusa, e ele está o tempo todo ao nosso derredor querendo nos dragar. Então eu vou ficar preocupado com o que o irmão da direita, da esquerda, o de trás e da frente pensa ao meu respeito? Não. O meu foco é buscar Jesus Cristo. O meu foco é permanecer firme no Senhor. Então o meu foco, o meu objetivo vai ser estar sempre atenta a Jesus Cristo e não ao próximo. Amém? Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém.
enquanto o pastor Ivan se desloca para cá, né, para a gente orar, eu vou só ler um versículozinho aqui rapidinho. Aleluia, Deus. Pode vir, pastor Ivan. Aqui em Efésios 6, verso 13, fala assim: por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Então é isso, irmãos. Aleluia, que nós possamos estar firmes na presença do Senhor, que possamos estar firmes o que o Senhor fala a todo momento, porque Ele fala, a todo minuto Ele está falando conosco. Basta a gente abrir, tirar o tampão dos ouvidos, para poder saber escutar a voz do Senhor e saber o que realmente Ele está querendo de nós. Agora, pastor Ismael, com o Senhor, ele vai trazer o pãozinho novinho e nós vamos orar aqui pelo irmão. Sai, querido. Sai. Senhor Jesus, toma Pai Deus, Deus nas tuas mãos. Pai, Senhor Deus, Ele não tem tido esforços, Pai, para entender a tua palavra, Senhor Deus, nós sabemos disso, porque nós estamos nisso, Pai. Pai, Senhor, toma, Senhor Deus, a vida dele nas tuas mãos, cobre ele com teu sangue, Pai. Veste, Senhor Deus, ele com tua armadura, Pai. Ponha nele o capacete da salvação, Senhor Deus, para que ele possa trilhar, Senhor Deus, os caminhos retos do Senhor, Pai. Oh, Senhor Deus, nós sabemos que a tua palavra que cura, salva e liberta, Pai. Então, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor Deus, o Senhor preparou um pão novinho para que o teu servo venha trazer, Senhor Deus. Então, que ele traga e que atinja o alvo, Senhor Deus. Aquilo a qual o Senhor quer que seja vendido hoje, Pai. Então, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, blinda o teu servo de maneira especial, Pai. Então, todo ataque do inimigo, Pai. Quando a estratégia, Senhor Deus, do inimigo contra a vida dele, Pai, nós te pedimos, unge ele com teu bálsamo sagrado, Senhor Deus. E guarda, Senhor Deus, a ele e aos dele, Pai. É em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai. E nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra vossas Bíblias, livro de Juízes, capítulo 7, a partir do verso 1. Juízes 7, a partir do verso 1. Juízes 7, a partir do verso 1. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: ao raiar do dia, Jeroboão, isto é, Gideão, e todos os homens que formavam o seu exército, acamparam perto da fonte de Arode. O acampamento dos medianitas ficava no vale, ao lado norte, próximo ao monte Moré. Então Yahvé ordenou a Gideão: o povo que estás contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian nas tuas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gileade. Então 22.000 homens decidiram partir e ficaram apenas 10.000. Contudo, o Senhor voltou a falar a Gideão: este povo ainda é muito numeroso, fazei descer à beira da água, e lá os provarei para ti. Aquele quem eu disser, este irá contigo, este contigo irá, e todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Gideão, pois, levou todos os seus soldados à beira da água, e o Senhor lhe orientou: separai todo aquele que beber água, lambendo como faz o cachorro. Todo aquele que se ajoelhar para beber, este tu porás do outro lado. O número daqueles que lamberam a água, levando as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se abaixaram de joelhos para beber. Então Yahvé ordenou a Gideão: é com os 300 guerreiros que lamberam a água que vos salvarei salvarei a todos, e entregarei Midian nas tuas mãos. Que todo o resto do exército retorne às suas moradias. Assim Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas ficou com 300 guerreiros escolhidos. Estes ficaram com as suas provisões e os chofares, trombetas, do que partiram. O acampamento dos midianitas localizava-se logo abaixo deles, no vale. Ora, aconteceu que naquela mesma noite, Yahvé ordenou a Gideão: levanta-te, desce ao acampamento de Midian, porque eu entrego nas tuas mãos. Se, contudo,
tens medo de atacá-los? Desce ao acampamento com teu servo Purá, e escuta o que dizem. Tu então ficarás animado e terás coragem para atacá-los. Então Gideão e seu ajudante, Purá, desceram até bem próximo dos postos avançados do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e todos os demais aliados do adversário que vinha do leste já haviam se instalado no vale. Eram numerosos como as grandes nuvens de gafanhotos, assim como não se pode contar a areia da praia. Também não se podia enumerar a quantidade dos camelos que eles ali reuniram. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava o sonho que tivera a um companheiro, dizendo: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro de nosso acampamento. Veio e bateu com tamanha força numa tenda, e ela caiu. Virou a avesso e ficou estendida sobre a terra. E o seu amigo prontamente lhe esclareceu: este sonho não pode ter outro significado senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Isso quer dizer que Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Assim que Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, ajoelhou-se e glorificou a Deus. Em seguida retornou ao acampamento de Israel e bradou: levantai-vos, porque o Senhor entregou todo o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Amém? Nessa passagem nos mostra que muitas das vezes, mesmo sendo escolhido, o medo pode fazer com que a gente se afaste das promessas de Deus. E a todo tempo, Gideão, antes dessa passagem, no capítulo 6, Gideão pediu 2 sinais para Deus. E assim Deus fez. Deus já tinha mostrado que era com ele. Mas havia um medo, havia uma inconstância nele que não deixava ele romper, que não deixava ele acreditar. E Deus, com Gideão, Deus foi muito paciente, porque se fosse outro caso, Deus poderia rejeitar ele e escolher outra pessoa. Mas Deus teve uma paciência muito grande com ele, porque Deus sabia que após ele vencer o medo que existia dentro dele, ele seria um grande guerreiro, ele seria um grande comandante. Que assim aconteceu, porque ele acabou dando lugar ao Senhor e acreditando no Senhor, e o medo não fez parte mais da vida dele. O que acontece com essa passagem? Nos mostra que muitas das vezes, mesmo nós sabendo a direção, nós sabemos o que Deus requer de nós, nós colocamos barreiras, empecilhos. E assim tem acontecido com todo cristão, que toda pessoa que diz que é servo do Senhor. Todo cristão, ele não pode achar que a vida é somente pedir as coisas para Deus e não repor, não fazer nada em prol de Deus. Lembra que todo cristão, ele tem, não digo por obrigação, mas em amor a Deus, em retribuição a Deus, ele tem o prazer de orar pelas pessoas, ele tem prazer de proclamar o nome do Senhor, ele tem prazer de evangelizar aqueles que estão precisando de uma palavra, ele tem um prazer de buscar em prol do reino de Deus. Só que nós estamos vendo, nessa geração, nós estamos vendo o inverso, de pessoas que se tornaram muito egoístas, de pessoas que só estão buscando seus próprios interesses, suas próprias vitórias, suas próprias conquistas e suas próprias satisfações em prol dos seus familiares, mas esquece de Deus. Ou, muitas das vezes, nem é isso. Tem pessoas que perdem tempo buscando outras coisas, mas nem ora pela sua família, nem ora pelos seus. Busca se tornar uma pessoa, às vezes, conhecida, uma pessoa que se diz ter um conhecimento, mas um conhecimento fútil, que não leva a ninguém a nada, não acrescenta em nada. E na verdade o inimigo está fazendo ao contrário. Da mesma forma que Deus quer fazer que você seja um Gideão, um guerreiro, um homem preparado, um homem capacitado, o inimigo faz ao contrário. Ele lança uma semente que vai fazer com que você, no seu próprio entendimento, você caia achando que está servindo a Deus. E é assim que está acontecendo com muitas pessoas, porque não é tempo de falar uma série de perder tempo nas redes sociais com uma série de coisas. Não é tempo de você buscar suas próprias vaidades. Não é tempo de você buscar suas próprias conquistas. Porque tem cristão que ele acha que uma vez que ele errou, Deus vai permitir que ele erre a vida toda. Você não sabe quando é que Deus vai te chamar. E se Deus te chamar da forma que você está hoje, você pode perder a sua salvação. Você perde a sua salvação. Gideão, o propósito de Gideão não era a vida dele.
Mas o medo que havia dentro dele estava impedindo a obra de Deus. Hoje não é o medo que tem impedido as pessoas de fazer a obra de Deus. Não é o medo. Não é o medo. É o orgulho, muitas das vezes. É a falta de perdão. É o egoísmo. É não querer ceder o seu tempo a Deus, mas cede para outras coisas. E isso tudo, irmãos, vai pesar lá na frente. Como vai se encontrar a sua vida espiritual quando você chegar à velhice? Se chegar à velhice. Porque lá, chegando à velhice, você não vai ter mais desculpa. Só que se você chegar à velhice sem uma bagagem espiritual, você não vai, muitas das vezes você nem servo do Senhor será. Porque ao longo da caminhada, você só vai se esfriando, perdendo o interesse. E aí, quando perde o interesse de servir a Deus, já era. Porque uma pessoa hoje que busca suas satisfações agora, lá na frente, meu amigo, ela não vai buscar Deus, não. E hoje nós temos visto o inverso. Pessoas que têm buscado as suas satisfações, mas não buscam satisfazer a vontade de Deus. Todos nós fomos chamados para um propósito, todos nós temos um ministério, todos nós temos um chamado. E não precisa profeta colocar o dedo na minha cara e nem na sua cara para falar que você é um escolhido de Deus, que você tem um propósito. Só que muitos cristãos hoje querem ser crente andando como o mundo anda, querem ser crente como o mundo fala, quando o mundo canta, como o mundo se expressa. Se a moda é isso, eu quero fazer isso. Logo, essa pessoa não tem um compromisso com Deus e não quer servir a Deus. Ela está servindo às vontades dela. E aí o pior de tudo é que hoje muitas pessoas não só não têm a consciência que os seus atos estão afastando ela de Deus, mas ela incentiva outras pessoas a errar. Porque quando eu cometo um erro, e reconheço o meu erro, e me conserto e não pratico, beleza. Agora, todavia, quando eu continuo a prática do meu erro, e ainda exponho isso para outras pessoas, eu estou incentivando sim. E aí você se torna réu duas vezes. O réu por estar desobediente a Deus e réu por levar outras pessoas a desobedecer a Deus. Porque tem crente que ele não quer seguir o que é certo, mas o que é errado, ele pega aquele que é errado e fala, se fulano fez, eu posso fazer. Então você tem que ter essa consciência. Você tem que ser maduro. Por que Deus tira de cara 20 mil pessoas, 20 mil homens? Porque o medo deles poderia contagiar os outros. O medo deles ia fazer com que o exército não seria vitorioso. Lembrando também que Deus não queria dar honra a homens. Deus queria que nessa batalha o nome dele fosse glorificado e as pessoas viessem reconhecer que não foi Gideão que ganhou e muito menos o seu exército. Foi Deus que deu a vitória. Hoje, em uma igreja, tem até uma campanha. A campanha dos valentes de Gideão. Não foram os valentes que ganharam, foi Deus que deu a vitória. Não, eles não fizeram nada. Se você for pegar o contexto, eles não fizeram nada. A não ser colocar uma vela na cabeça, sair correndo, gritando e tocando chofar. Só isso que eles fizeram. Só isso. Porque Deus já tinha operado, Deus já tinha feito. Aí sim, o mesmo Deus que expulsou o medo da vida de Gideão, foi o mesmo Deus que colocou medo, mas nos medianitas, nos seus inimigos. Ou seja, quem tem que ter medo de você, do servo de Deus, é os seus inimigos. Não é nós que somos servos de Deus, tememos o nosso inimigo. Não queremos fazer a obra de Deus, não queremos orar na madrugada, não queremos buscar, não queremos adorar. Deus mostra que quem tem que ter medo é os nossos inimigos, desde que eu esteja debaixo da obediência de Deus. Aleluia. Desde que eu esteja obedecendo a palavra de Deus. Então hoje nós vemos muitas pessoas que estão se esfriando, estão se afastando, mas é as suas escolhas e as suas realizações pessoais e as suas vontades que estão fazendo isso. Ninguém obriga ninguém a assistir o que quer. É você que tem um controle na mão. Ninguém, por mais que o inimigo leve você a isso, mas a escolha final sempre vai ser sua. E é uma coisa que você precisa entender.
se sua mente não foi renovada, se sua mente não foi transformada, logo o velho homem está ali. E ele vai querer fazer aquilo que muitas das vezes você acha que é normal. E o pior, muitos cristãos querem seguir a outros pastores que fazem coisas erradas e acham que porque Deus não puniu aquele pastor, ele pode fazer a mesma coisa. Só que naquele grande dia a gente vai ver como é que vai estar esse pastor diante de Todo-Poderoso. Uma coisa é certa, Deus não tem ele como inocente, como Deus não tem eu como inocente, nem você como inocente. Então quando eu sigo as coisas do mundo e pratico as coisas do mundo, eu logo não estou seguindo a Deus, eu logo não estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo a minha vontade. E se você não sabe, ser discípulo é seguir ao mestre, seguir ao que esse mestre ensina e obedecer ao que esse mestre tem a te mandar fazer. Então como é que eu posso dizer que eu sou servo de Deus fazendo coisas que não agradam a Deus? Praticando coisas que não agradam a Deus. Mas aí que está o X da questão. Na hora da batalha, todo cristão quer que Deus haja a seu favor e batalhe por ele. Nessa passagem nos mostra também que Deus só vai agir nas suas batalhas, nas suas lutas, se você obedecer a Ele. Se você não obedecer, quem vai ter que lutar, quem vai ter que enfrentar é você. Deus estava capacitando Gideão para vitórias e batalhas maiores. Mas Deus queria mostrar para ele e para os outros soldados, os outros 300 soldados, que se eles obedecessem a Deus e a palavra do Senhor, eles seriam vitoriosos em todas as batalhas. Então, irmão, o segredo é estar obedecendo a Deus, o segredo é estar proferindo o nome de Deus. Se você é uma coisa na igreja e no seu serviço você é outra, ou você estava na igreja e começou a trabalhar, sua mente foi mudada, logo, irmão, me desculpe, mas você não nasceu de novo. Porque o cristão deve ser cristão em qualquer lugar. O cristão que é cristão, quando fala que nós sejamos luz, sal da terra, o sal, ele tempera. A gente que deve dar o tempero para o mundo, não é o mundo que deve temperar o cristão, não. É nós que devemos trazer a luz do evangelho, não é as trevas que vêm apagar a luz, não. Só que muitos cristãos fazem o contrário. Por quê? Querem ser sociáveis, querem ter amigos. Aqui prova que Deus não está em multidão muitas das vezes. Aqui prova que muitas das vezes Deus quer o pouco, mas o pouco que vai glorificar e testificar e glorificar o nome dele. Hoje, irmão, sinceramente, você pode se acostumar com igrejas vazias, porque Deus está selecionando aquele que tem compromisso e quer servir a Ele de verdade. Porque muitos só vão pelo oba-oba. E muitos cristãos são crentes de oba-oba. Oba-oba, irmão, não é só essas igrejas que têm esse movimento, não. Oba-oba é ser crente oportunista. Eu só sou crente quando me convém. Quando não me convém, eu falo como um ímpio fala, eu ando como um ímpio fala, eu me visto como um ímpio veste. Se a moda é pintar o braço de azul, eu vou pintar o braço de azul e achar que tudo isso é normal e achar que tudo isso, o Espírito Santo está te otorgando a você fazer isso. O Espírito Santo nunca vai otorgar uma prática que está no mundo. Porque a Bíblia, se uma coisa que o Espírito Santo obedece é o que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia deixa bem claro que aquela pessoa que ama as coisas do mundo, ou seja, se alegra em fazer as coisas do mundo. Qual é o objetivo de você fazer algumas coisas que estão no mundo? Nenhuma dessas coisas que estão no mundo é para mim nem para você. Então, quando a gente vai falar sobre obediência, a gente tem que entender que a palavra santo já determina muita coisa. Santo quer dizer separado. Como eu posso dizer que eu sou santo, separado, sendo que eu não tenho uma aparência de santo? E aparência, irmãos, quer dizer tudo. Até para arranjar emprego. Vai de qualquer jeito arranjar emprego para você ver? Quer dizer tudo. E aparência para Deus quer dizer muito mais. Quando a gente prega sobre essas coisas, tá falando, as pessoas já estão pregando uso e costume. A Bíblia não tem uso e costume, a Bíblia tem normas. A Bíblia tem determinação.
A Bíblia fala que tem que ser sim, sim, não, não. Ou eu sou servo de Deus, ou eu não sou servo de Deus. Ou me pareço com Cristo, ou eu não me pareço com Cristo. Ou eu glorifico a Cristo, ou eu não glorifico a Cristo. Não tem como você servir a dois senhores. E quem traz essa referência é o próprio Jesus. Porque no meio dele, os discípulos, havia pessoas que acreditavam e havia pessoas que não acreditavam. Você pega João, firme, constante o tempo todo. Pega Mateus, Lucas, todos esses. Pedro estava inconstante ainda. Tomé, inconstante ainda. Judas, então, aí se você for pegar o contexto de Judas, Judas é aquele crente que ele quer andar com Jesus, quer o melhor que Jesus pode lhe oferecer, que é a paz, é a alegria, aquela coisa toda, o livramento, a saúde, mas busca seus próprios interesses. Está na igreja por causa de um casamento, está na igreja porque quer uma casa, está na igreja porque quer um trabalho. Quando a conquista isso, ele vai embora. Não é errado você desejar essas coisas. É errado isso se tornar mais importante do que você conhecer a Deus e adorar Deus. Jesus hoje nessa tarde quer falar para mim e para você que muitas das derrotas que tem acontecido na minha vida e na sua vida é porque a gente deixou de obedecer àquele que verdadeiramente tem poder de vencer todas as nossas batalhas. E você muitas das vezes está sendo derrotado porque você quer andar como o mundo anda. E a armadura que tem lá no mundo não serve para mim nem serve para você. O que está lá no mundo para Deus é lixo. Para Deus, só para você entender, para Deus fede. Irmãos, a gente tem que parar de entender que servir a Deus é negar a si mesmo. E como eu posso negar a mim mesmo se eu só realizo as minhas vontades? Quando você vai conversar com... Por que você fez isso, fulano? Porque eu tive vontade, porque eu quis. A pessoa nunca fala, eu orei antes, pastor. Eu fiz um propósito, eu jejuei. Se você dizer que jejuou e Jesus autorizou você fazer algumas coisas que estão no mundo, você aí não foi, você não ouviu a voz de Deus, não. Você ouviu a voz do inimigo. Pelo contrário, essa coisa é tão séria, que algumas pessoas, que há testemunhos de pessoas que fizeram no mundo, fizeram algumas coisas no mundo, não sentiam um remorso, sentiam uma tristeza por não conhecer a palavra, por não saber que aquilo era errado. No batismo, descendo as águas, Deus limpou o corpo daquelas pessoas. Tirou. Aí tu me fala que o mesmo Deus que tira, não deixa nenhuma marca, quer que você coloque? Então não me vem com esse contexto não. Então, irmãos, é preciso você amadurecer. Não adianta, não tem como ser um crente da moda, porque a moda não está em Cristo. A moda sempre existiu, porque os crentes sempre andaram diferente do que o mundo anda. O servo do Senhor sempre andou diferente do que o mundo anda. Elias era conhecido porque a veste dele era totalmente diferente dos demais. Pega João Batista também, a veste dele, e olha que no tempo de João Batista, aí sobre vestes, essas coisas, não estava tão evoluído como o dia de hoje, mas já estava num padrão de roupas lindíssimas, aquela coisa toda. Já tinha artesãos, já tinha costureiros, já tinha uma série de coisas. Mas ele se decidiu andar diferente. Por quê? Ele se separou para Deus. Só que ele, vamos lá, ao contrário de muito pensamento de muitos cristãos no dia de hoje, ele não está preocupado com o que as pessoas vão criticar e falar, não. Ele andava com a roupa feita com couro de camelo, pelo de camelo, comia mel silvestre e gafanhoto e não estava nem aí, mas nunca deixou de pregar a palavra de Deus. E quando aqueles que vinham zombar dele, brincar com ele, ele começava já, o sermão dele começava assim: quem perverteu vossos corações, raça de víboras. Ele já começava assim, mas ali estava um homem cheio do Espírito Santo. Ele estava no mundo, e olha que naquele período ali é período de trevas. Jesus veio num período mais difícil, porque é cumprimento do livro de Isaías.
um período de doenças, pandemias, uma série de coisas naquele período de Jesus, você tem que pegar esse contexto. O pecado, a dureza do coração, domínio de Roma. E quando você fala domínio de Roma, Roma também vem com seus soldados, vem com os seus erros, os seus ídolos. Eles trazem toda uma cultura nova para Israel. Então o povo estava corrompido. Só que aquele homem falou, opa, isso não serve para mim não. Como outros demais também. Quando a gente vai estudar sobre os discípulos, mesmo que os discípulos fossem homens pecadores, mas eles já viam no coração dele uma separação. Já havia no coração deles não fazer... aí você pega, Mateus era cobrador de impostos. Ele era cobrador de impostos, andava com pecadores. Mas o propósito que Deus tinha sobre a vida dele era muito maior. Mas ele já, se você for pegar um contexto, por que Jesus, ao chamar ele já vai direto? Porque como muitas pessoas que estão no mundo, mas não se sente fazer parte daquele mundo. E é assim que o cristão deve se sentir. Eu não posso me sentir agradável fazendo as coisas que estão no mundo, não. Eu não posso me sentir alegre porque as pessoas estão elogiando. Na verdade, o elogio para crente, quando recebe, taca. Na verdade, irmãos, a Bíblia deixa bem claro, e o próprio Jesus fala sobre isso. Se vós não forem aborrecidos, se vós não forem perseguidos, não são meus discípulos. Então há muito cristão que ele é cheio de amigo, tem uma rede social bombando, mas ele não é amigo de Cristo, não é discípulo de Cristo. Por que Jesus nessa tarde traz essa história de Gideão? Gideão, Deus vai estabelecendo tudo o que ele deveria fazer. Separa o exército. Tira do meio deles os medrosos, 20 mil vão embora. Ainda tem muitas pessoas, se esse exército aí ganhar, vão se glorificar, eles vão achar que foi eles que ganharam. Eu não quero dar minha honra a homens. Então, foi lá. A prova de beber água. Por que Deus tirou de cara 10 mil soldados? Porque dobraram o joelho. Porque em batalha, irmãos, mesmo com sede, se você dobrar o joelho até levantar e eles estariam cansados, eles seriam mortos. Quando você vai estudar alguns documentários de alguns animais, não comparando o ser humano com o animal, mas por que Deus fala sobre o cão? Que eles deveriam lamber como um cão. Porque o cão, ele está atento, o lobo, ele está ali atento. Qualquer ruído, ele corre, ele foge. Então foi essa comparação que Deus fez. Que Deus queria que eles estivessem atentos. Que fosse 300, mas estivessem atentos. Que fosse 300, mas obedecesse o que Deus mandasse. Entendeu? Porque quando você olha ao seu redor, tem 10 mil homens, você passa a confiar em quem? Neles. Quando é pouco, não. Quando é pouco, você vai ter que se unir e ter o mesmo propósito e mesmo que esgote a sua força, você vai ali. Porque você sabe que a quantidade é muito menor. Lembrando que o exército dos midianitas, mais os malaquitas, era tão grande que a Bíblia fala comparar a nuvem de gafanhotos. Era muita gente. Mas quem colocou esse povo para correr? Deus. E olha só o que acontece. Mesmo com tudo isso, Deus falando com Gideão, ele ainda estava com medo. O medo ainda estava no coração dele. Aí Deus, se ainda tu está com medo, vai no arraial dos midianitas com o seu servo Puram. Vai com ele. E aí ele foi. Quando ele chega lá, irmão, não existe o acaso. Existe Deus. Que quando ele quer falar, ele fala. Quando ele quer agir, quando ele quer agir. Quando ele quer abater o inimigo, ele abate o inimigo. E quando ele quer te consertar também, ele te conserta. E aí o que acontece? Lá eles chegam justamente no momento que um soldado estava contando para outro soldado um sonho que teve. E na verdade quem deu aquele sonho foi Deus. Porque naquele sonho, um passou para o outro e o grande foi o medo. Gideão não sabia e não reconhecia o poder, o valor e a honra que Deus estava dando a ele. Os seus inimigos reconhecem muito mais rápido.
Quando Deus dá o sonho a ele, ele conta para o outro, e o outro tem interpretação e fala assim, ó, isso não é mais nada do que a espada de Gideão sobre nós. Ou seja, eles estavam acreditando que Gideão tinha sido escolhido por Deus e Deus iria usar para derrotar o exército. E Gideão estava até então com medo. Ele só passa a acreditar depois disso. Tanto é que ele volta, mas aí que vem a questão de ser servo. Ter medo, inconstância, duvidar, comum de todo cristão. Só que quando vem o bradar de Deus e a gente sabe que foi Deus, nada melhor do que ser humilde, dobrar o joelho e falar, Deus, me perdoe. Ele faz isso. Ao glorificar Deus, ele está, Deus, me perdoe porque eu fui inconstante, eu permiti que o medo me dominasse, eu permiti uma série de coisas. Só que a gente não tem visto isso na nossa geração. A gente não tem visto um crente que reconhece suas falhas, na verdade fica culpando os outros, ou fica dando ênfase aos seus erros por culpa de outros crentes, que ele não sabe como é que está a vida espiritual. O fato de ser pastor, o fato dele ter uma falsa espiritualidade não quer dizer nada. Nada. E hoje a gente vê na internet cada coisa, cada situação que a gente fala assim, Deus, aonde você está? Porque é o seguinte, irmão, não que eu seja melhor do que ninguém, mas um dia que Deus me tirou do mundo, eu não me sinto necessidade de algumas coisas que estão no mundo. Não faz parte da minha vida. Não faz parte da minha vida. Eu conheço pessoas que já fizeram, se arrependeram, outros não se arrependeram, outros o Espírito Santo falou, ó, não tinha isso para você, e você vai carregar esse remorso pro resto da vida. E é igual a uma pessoa que testificou que o Espírito Santo não queria que aquela pessoa tivesse, e hoje está fazendo mais e dizendo que Deus está nisso. O Espírito Santo, eu acredito só naquele Espírito Santo que falou com ela aquela primeira vez. Não me agradei disso e não quero isso. A marca que eu e você devemos carregar é a marca que está lá escrita em Gálatas 5:22. Que também determina sobre a gente ser perseverante, e a perseverança também determina eu ser cristão. Verdade. E ser cristão não é se parecer com o mundo, é se parecer com Cristo. Aleluia. E não vai usar aquele termo que está lá em Apocalipse, porque está escrito Rei dos Reis, Senhor na coxa dele, não. Está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você hoje tivéssemos salvação. Ali, na verdade, é um reconhecimento da sua majestade, da sua glória. Porque até nisso Deus é fiel. Deus dá só honra a quem merece. Aleluia, Deus. E nunca você pode usar aquele versículo para fazer isso que você faz no seu corpo. E não é só questão de tatuagem, não. Também piercing, uma série de coisas. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, irmão, o inimigo fica buscando territórios. Seja na sua mente, seja no seu coração. E também no seu corpo. Vamos lá novamente para o Apocalipse. As pessoas acham que só o Espírito que vai prestar conta diante de Deus. Só que Apocalipse não fala sobre isso. Apocalipse fala, tu prestará conta da tua vida e do teu corpo ao Senhor. Ao teu corpo do Senhor. Entendeu? Então é algo muito sério sobre isso. Que a qual a nossa geração deve estar muito preocupada. Por que as pessoas estão mais preocupadas e devem estar preocupadas diante de tudo que está acontecendo, diante do caos, seja político, judiciário que está acontecendo, essas coisas todas, que não é o caso. Mas diante de tudo que está acontecendo, por que as pessoas colocaram sua esperança numa vacina? Porque os crentes deixaram de orar e buscando seus próprios interesses. E vão para a internet defender causas que não é a causa do Evangelho. Defender suas causas próprias, defender seus próprios interesses, defender seus ídolos. Porque os crentes agora querem ídolos. Querem servir a Deus, mas colocou um porte ídolo dentro da sua sala, dentro do seu computador, dentro do seu celular. E acha que isso é normal. E acha que porque ele é cristão, ele tem que estar se envolvendo com uma série de coisas. Lembrando que só, irmãos, ser cristão é ter uma mente voltada a Cristo. Adorar a Cristo. Morrer por Cristo. Glorificar a Cristo. Isso aqui é ser cristão. Ser cristão não é andar com a Bíblia na mão, não. Ser cristão não é dizer, falar de Jesus. Falar de Jesus toda e qualquer religião fala.
obedecer que eles não querem. Servir a eles que eles não querem. A gente vê o quanto de pessoas que morreram e quantos morreram esperando a oportunidade de receber uma oração, de receber uma oração de confissão. E muitos crentes tiveram a oportunidade e não abriram a boca. Quantos cristãos? Então a gente vai estar vendo isso, irmãos. E aí fica muitos crentes culpando o governo. Eu vou te falar, governo nenhum será perfeito. Na verdade, se você quer um governo perfeito, pois se separe agora, busque se converter agora, busque obedecer Jesus agora, para que você faça parte daquele povo que vai morar com Jesus Cristo no milênio. Aí você vai saber quem será o governo perfeito. Porque no milênio, 1000 anos sobre o poder, domínio, autoridade de Jesus Cristo. Aí sim, você vai entender o que é poder. Agora fica perdendo tempo com uma série de coisas. Muitas vidas estão morrendo porque você perde tempo com essas coisas. E você está perdendo tempo de crescer, de dar fruto, de espalhar boa semente. Porque fica buscando seus interesses. E quer que Deus abençoe. Quer que Deus livre do desemprego, quer que Deus prospere, quer que Deus traga um casamento. Bom, entenda o seguinte, você pode até não ter um compromisso com Deus, mas se Deus fez para você uma promessa, de você que está solteiro e vai casar, aquela coisa toda, você não está na posição, mas você quer um homem perfeito, uma mulher perfeita, não é? Serva de Deus. Só que o servo de Deus, quando bateu o olho, falou, opa, eu não quero um crente mais ou menos, eu não quero um crente desconcertado. Está entendendo o mistério? Porque o seu interesse agora não é Deus, o seu interesse agora é o seu. Só que aquela pessoa que Deus já escolheu para você, quando bater o olho, não vai ver uma nuvem preparada, não. Não vai ver uma serva de Deus, ou um servo de Deus. Então não se iluda, não. Deus prometeu. Mas quem se prepara para tomar posse da bênção é você, é eu. Então não vai cobrar de Deus, exigir de Deus aquilo que você não busca. É fácil a gente pegar a passagem de Gideão e fazer uma campanha. Ah, eu quero ser o valente Gideão. Quer ser valente Gideão? A luta não acabou aqui não, teve outras e outras e outras lutas. E quando ele deixou de confiar a Deus, veio a derrota. Porque o orgulho veio ao coração, e o orgulho veio ao coração do homem. Porque a gente muitas das vezes nós queremos glorificar em cima da vitória que foi Deus que deu. Não foi nós. Tem luta que você nem ora. Pessoal, manda você, fique quieto e esteja vigilante. E ele vai te dar vitória. Agora tem luta que você vai orar de manhã, de tarde e de noite. E se brincar, nessa madrugada você não vai dormir. A batalha é travada. E quando ele fala isso, pode esquecer, meu amigo. Você pode tomar uma cartela de remédio que não vai dormir. Não dorme de jeito nenhum. E quando o anjo te acorda de madrugada e fala, vamos para a batalha, não tem essa de falar, não, deixa eu dormir mais um pouco. Não tem essa não. Entendeu, irmãos? Então é momento de você fazer uma reflexão. Porque nós não. Alguns cristãos estão sendo motivo de escândalo. Estão sendo motivo de zombaria. Uai, não era crente? Sabe o que eu ouvi essa semana? Uma pessoa pegar e falar assim, eu sou mais crente e não conheço a Bíblia, não conheço Jesus do que fulana. E o que você me diz disso, pastor? Infelizmente que você está certo. Porque quem deveria agir como crente, falar como crente, andar como crente, seria essa pessoa. Aí a pessoa falou, por causa da fulana lá, eu fiz a mesma coisa. E hoje me bateu uma tristeza tão grande, tão grande. Porque o crente hoje quer fazer a maldade e ainda coloca na internet. Você quer fazer tatuagem? Faça no corpo todinho. Mas pelo menos se esconda. A pessoa fez, a outra pegou e fez. Porque é aquilo que eu estou te falando. Que crente muitas vezes não quer obedecer a Cristo, não quer conhecer a Cristo. Mas essa pessoa também nem crente é. Mas mesmo assim, essa pessoa Deus vai cobrar dela. Porque foi ela que incentivou. E aí pegou e fez. Só que a pessoa que não é crente bateu o remorso. E a pessoa que fez não bateu o remorso até hoje. Porque está fazendo uma atrás da outra. Então, irmãos, os tempos são difíceis.
E vai se tornar muito mais difícil a gente evangelizar crentes. Mas, ó, não é perda de tempo não. Por quê? Não pode ser perda de tempo para eles, mas para nós não é. Porque nosso ministério não vai ficar estagnado, não vai ficar parado. Porque a gente está obedecendo a Cristo. E obedecer a Cristo, irmão, é renunciar todos os dias o meu eu. Todos os dias a minha vontade. Minha vontade, muitas das vezes, é não estar na casa do Senhor. Porque o meu eu, o meu cansaço, não quer que eu esteja aqui. Mas eu tenho que vencer o meu eu, o meu cansaço, para glorificar quem? A Deus. Simples assim. Simples assim. Se uma tatuagem me afasta de Deus, é porque meu coração não está em Deus. Eu não preciso ter Jesus no meu corpo para servir Jesus. Porque no meu corpo, na verdade, não representa nada. Agora, o que representa é o que está no coração. Tendo Jesus no coração, você não faria. É simples. Porque qual o objetivo? O que te leva a isso? E para que te leva a isso? E mais, isso glorifica ao Deus que você serve? Não, não glorifica. Isso é porque você gosta. A palavra é sempre assim, eu gosto, e Jesus nunca falou nada comigo. Tem coisas que Jesus não vai falar, porque quem tem que agir como servo é você. Porque a Bíblia já ensinou. E Jesus pega e fala, sede santo como eu sou santo. Acabou por aí. Acabou por aí. O padrão é Jesus. A cópia é Jesus. O que pastores vão fazer, líderes vão fazer, é eles e Deus. Mas por mais que eu devo reverência, por mais que eu devo observá-los, essa coisa toda e nunca imitá-los, mas observá-los, a quem eu devo copiar é Jesus. Porque eles são homens falhos como eu e você somos. Verdade. Nessa tarde, Jesus está te trazendo a lembrança daquele crente que quando aceitou Jesus, ele se tornou até, muitas vezes, até radical. Nada podia, nada queria, abrir a mão dos convites. Hoje, tem crente que na sexta fala, me convida que eu estou livre. Entendeu? Então, irmãos, essas coisas, Satanás tem colocado na sua mente coisas que tem que te afastar de Deus. E não vai ser o profeta que muitas vezes vai colocar o dedo na sua cara e vai te corrigir. E muitas das vezes não é culpa dos pais não, viu? Que eu conheço pessoas que têm a mentalidade de Cristo, obedecem a Cristo e os filhos não querem nada. É escolha pessoal, individual de cada um. Por isso que a Bíblia deixa bem claro. A salvação é individual. Por que a Bíblia fala que a salvação é individual? É escolha minha. Eu quero permanecer em Cristo, eu quero obedecer a Cristo, eu quero dar minha vida a Cristo. Lembrando, irmãos, dar vida a Cristo não é só morrer não, viu? Eu dou a minha vida a Cristo quando eu submeto a vontade dele e mato a minha vontade, o velho homem. Eu estou dando minha vida a Cristo. Porque aquilo poderia me trazer prazer. Passageiro, mas me traria. Mas eu abro mão daquelas coisas passageiras para alegrar o meu Senhor, buscando as coisas futuras e as alegrias eternas que virão para aquele que obedece a Deus. E não tem como obedecer a Deus amando as coisas do mundo. Que você possa achar chato, repetitivo, achando que eu quero mandar na sua vida ou no seu corpo. Mas corpo, irmão, cada um tem o seu. Cabe você cuidar, cabe você zelar. Mas por que a Bíblia fala que o corpo é o templo do Espírito Santo? E aí fala do corpo, viu? Ele não quer só a parte de dentro, não. Ele quer a parte de fora também. Não adianta você dizer que por fora é o seu gosto e por dentro você tem Jesus, o Espírito Santo. Não tem como servir a dois senhores. Refaça uma reflexão, porque você pode ter entrado numa teologia humana, vontades humanas, desejos humanos, que aos poucos te afastou de Deus. Por isso que a Bíblia fala, cuidado com os falsos mestres, com os falsos doutores, com aqueles que proferem a palavra de Deus, mas não servem a Cristo. E no nosso dia, se você for para a internet,
Tem cada coisa que você fala, meu Deus, eu preciso nascer de novo, eu preciso me converter. Irmãos, e é aquela coisa, antigamente, para pecar, o crente tinha vergonha. Hoje, o crente expõe o seu pecado para as outras pessoas e fala, ninguém tem nada a ver com minha vida. Todavia, eu vou te logo falar uma coisa como pastor. Verdadeiramente, eu não tenho nada com sua vida. Eu sou enviado de Deus para te direcionar ao reino dos céus, como eu também devo buscar o reino de Deus. Todavia, a quem vai seguir suas vontades, quem vai decidir obedecer ou não, é você. E quanto a isso, se você achar que eu sou chato, que eu sou quadrado, que seja, o meu papel aqui não é agradar as pessoas, é agradar aquele que me enviou, é servir a Cristo. Assim como eu devo todos os dias rever os meus passos, rever os meus caminhos, perguntar para Deus se eu estou errando ou estou acertando, você deve fazer a mesma coisa. Agora, quando eu erro, eu não vou expor meu erro na internet, não. Porque eu sinto vergonha. Às vezes a gente chora sozinho. Porque a ficha cai. E não me mostra que eu sou um super-homem, não. Me mostra que eu sou falho. Me mostra que eu sou um pecador. Mas que eu tenho um Deus que mesmo eu sendo falho, inconstante, Ele me ama. E assim também Ele te ama. Hoje Ele está te alertando porque Ele quer que você seja salvo. E Ele quer que você volte a trilhar os caminhos dEle, a vontade dEle. Porque as suas vontades estão afastando Deus. Na verdade, não é afastando Deus. Você está se afastando de Deus. Deus nunca se afastou de mim, de você. Tanto é, irmãos, não é glorificando quem está no mundo, não. Mas um dia nós estávamos no mundo, a gente não sentia, a gente não ouvia, mas que Deus estava perto, Ele estava. Porque senão a gente não estaria aqui para contar a história. Muitas pessoas aqui já passaram pelo Vale da Sombra da Morte. Muitas pessoas aqui passaram por situações muito difíceis, a qual achou que não ia sobreviver. Quem deu o livramento? Quem cuidou? E não vai acreditar que foi o anjo da guarda, não. Não foi. Foi Deus, o Todo-Poderoso. Porque havia em você uma promessa, como havia uma promessa na vida de Gideão, que se é o medo que te impede de servir a Cristo, se liberte do medo. Se é as suas vontades que têm impedido de você servir a Cristo, peça para Deus, porque é hipocrisia, e aqui eu encerro, de eu orar ao Pai Nosso, falar, seja feita a tua vontade, mas na hora que vamos ver, eu faço a minha. É mentira. Porque quando você fala, seja feita a tua vontade, você pode entender que Deus vai chegar e você vai falar assim, eu não me agrado disso e não quero que você faça tal coisa. Conheço irmãs que Deus não permite que ela não pinte nem a unha. E ela serve a Deus em alegria. Porque o fato de pintar a unha ou deixar de pintar, irmãos, não quer dizer que ela deixe de ser serva ou é mais serva, não quer dizer nada. Mas Deus pediu para ela. Então ela sente gratidão por Deus fazer isso com ela. Como tem irmãs que Deus permite que pinte o cabelo. Como há irmãs que Deus fala, não quero que tu passe tinta no cabelo. É Deus. Porque cada um Deus tem um chamado, cada um Deus tem um ministério. Que você possa amadurecer isso. Que você fuja da mentalidade humana. E a mentalidade humana, ela é mensagens subliminares que vêm sobre a nossa mente. E essas mensagens subliminares vêm através de séries, desenhos e filmes. Quer ver? Eu queria encerrar, mas o Espírito Santo está me levando a isso. Foi falado em seus passos o que Jesus faria. Naquele filme, toda pessoa que assiste aquele filme e sabe a conclusão lá no final do filme, que o homem estava com câncer, mas estava dando seus últimos dias para servir a Deus e obedecer a Cristo, você olha para você e fala, eu não fiz nada. Eu preciso me converter. Eu ainda sou falho nessas causas aqui, porque ela mostrou várias falhas das pessoas. Um levita que estava na igreja, mas ofereceram uma proposta para ele ganhar mais dinheiro, ele ficou balançado, aquela coisa toda. Mostra tudo isso que acontece nos bastidores da igreja. E aí, quando você termina aquele filme, você fala assim, Espírito Santo, eu não quero ser isso. Eu não quero ser assim. Eu quero ser parecido com este homem. Por quê?
o filme me leva a glorificar a Deus. O filme é retrato da obra de Deus. Aquele homem nada mais fez do que obedecer a Cristo. Ele nada mais fez do que cumprir aquilo que Paulo falou. Não vive Cristo, não vive eu, mas em mim. Cristo vive em mim. Ah tá, é 30 dias de vida? Pois eu vou dar 30 dias de vida para Deus. Quantas almas aquele homem ganhou? Mano, no filme não tem como dimensionar quantas almas aquele ganhou. Porque aquele filme, na verdade, ele foi produzido a partir de um livro. Tem um livro. E o livro é enorme. Então o filme é muito resumido. Mas uma coisa é certa. A gente não sabe se ele está vivo ou deixa de lutar. Eu creio que ele já esteja na glória há muito tempo. Mas como ele está agora na glória? Com certeza feliz pelo lugar que ele está. E lembrar que a vida dele foi dedicada a Deus. Agora duro é abrir o portão celestial, se é que tem portão celestial. Dizem que tem. Você passar por ele. Tentar passar, porque você não vai nem passar. O próprio Jesus fala assim: apartai-vos de mim, maldito, pois eu não te conheço. Aí já você vai falar: mas por quê? Porque você esteve em terra, você tinha um chamado, você tinha um ministério, mas não quis me obedecer. Porque quando você pega o contexto daquela passagem, é isso: Senhor, no teu nome eu curei, Senhor, no teu nome expulsei demônio, Senhor, no teu nome eu fiz sinais e prodígios. Mas não era submissa a Deus. Ele tinha os dons, ele tinha os talentos, mas não obedecia a Deus. Então essa é a reflexão que você deve ter. Em momento algum Jesus quer te expor, pelo contrário, Jesus nos ama tanto que ele nessa tarde está nos alertando para a gente voltar a enxergar o que é servir Jesus. Porque tem muitas pessoas que perderam a visão. E volte a enxergar o que é ser cristão. Porque necessitamos. E é rápido, viu? Porque se você não acredita que Jesus está às portas, o que falta agora? Qual o sinal que falta? Nenhum. Se coloque de pé, vamos orar? Deus amado, querido Santo, queremos te glorificar, te benzer, te exaltar por essa rica oportunidade, por essa palavra, por tudo que o Senhor falou nessa tarde, Jesus. Sabemos que somos falhos, pecadores, sabemos que somos negligentes, sabemos que somos inconstantes, mas pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, pela tua bondade, o Senhor possa nos alcançar, Jesus. Perdoa nossos pecados, Pai, cuidado de nós pensar, nossas dias, nossos pensamentos. Também, Jesus, visita esse irmão que perdeu a visão espiritual. Que ele não acredita mais, meu Pai, que é a separação das coisas do mundo e das coisas do Senhor, Jesus. Que ele não acredita mais, Jesus, que te servir é se separar totalmente ao Senhor, Jesus. Que o Senhor possa ir de contra este coração, Jesus. Não estamos aqui para julgarmos ninguém, até porque não somos perfeitos. Estamos aqui para orientar, Jesus, e ajudar as pessoas, Jesus. Que o Senhor possa ir de contra essa vida. Tira a frieza espiritual, desânimo, tira tudo que não é proveniente do Senhor. Tira todo o domínio que Satanás tem sobre as mentes, Jesus. Que o Senhor possa entrar com libertação, transformação e salvação, Jesus. Visita nossos lares e obrigado pelo cuidado, obrigado pelo livramento que o Senhor tem nos dado dia por dia. Também quero nos glorificar, Jesus, porque mais um dia das mães passaram, Jesus, e muitos tiveram a oportunidade de passar o dia com as suas mães. Outros, Jesus, estão lembrando, Jesus, com tristeza, com saudade. Que o Senhor venha, obrigado porque o Senhor consolou e edificou, Jesus. E eu creio no teu operar, eu creio no teu agir, Jesus. Que possamos também valorizar, Jesus, mesmo em meio a perdas, meio em tristeza e angústia, mas saber que o Senhor guardou a muito, Jesus. Deus, também queremos te glorificar pela vida da pastora Débora. Vai de contra o céu, guardando, protegendo, abençoando o nome de Jesus. Visita a pastora Conceição, guarda, proteja, abençoa o nome de Jesus. Visita aqueles irmãos que se encontram enfermos, o Senhor possa curar, restaurar, libertar, transformar e salvar o nome de Jesus. Deus, aqui está essa água. Sabemos que essa água não tem poder algum, Jesus. Mas é no teu nome, Jesus, que nós proclamamos e determinamos essa água e a água que teus céus separaram aí, Jesus. O Senhor há de ungir e consagrar no nome de Jesus. Que vidas venham a ser curadas, vidas venham a ser restauradas, vidas venham a ser libertas, vidas venham a ser transformadas, vidas venham a ser edificadas e vidas venham a glorificar e proclamar teu santo nome, Jesus. Porque, meu Pai, o que nós queremos testemunhar não é o poder dessa água, mas é o poder que foi orado no teu nome sobre esta água, Jesus. Que o Senhor venha manifestar o teu poder e a tua graça e nos abençoe cada vez mais. Também quero te apresentar
os dizimistas. Abençoe teus servos que têm acreditado nesse ministério, têm acreditado na liderança. Que o Senhor possa capacitar e abençoar cada vez mais, livrando do desemprego, prosperando e abençoando teus servos. Deus, aqui está desempregado, abre porta onde uma porta e abençoe e prospere. Deus, ali também está o quilo, que o Senhor venha multiplicar, venha prosperar, que nunca venha faltar nesse celeiro, Jesus. E o Senhor possa abençoar e suprir a necessidade cada vez mais. E aquela pessoa que necessita da ajuda dos irmãos, futuramente, Jesus, esteja, Jesus, ajudando outras pessoas em outros lares, porque é assim que o Senhor faz, Jesus. Pai, queremos te glorificar. Abençoa a vida das minhas irmãs que estão aqui sempre me ajudando, Jesus. Que o Senhor possa recompensar elas, pois a tua palavra diz que o obreiro é digno do seu salário. Que o Senhor possa abençoar elas, o lar delas, toda e qualquer retaliação, toda a fúria do maligno, seja contra a saúde dela, seja contra a família delas, seja contra o corpo delas. Eu repreendo e expulso o nome de Jesus. Abençoe tuas servas, abençoe o ministério delas, que elas venham crescer cada vez mais na graça, no entendimento e no conhecimento do Senhor. Deus, nos leve em segurança e queremos te glorificar, te bendizer, te exaltar por essa rica oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consagração do Espírito Santo de Deus seja conosco não só hoje, mas para todos, vamos dizer? Amém.